vamos lá. Vamos pensar agora na segunda lei de Mendel, ou então a lei do dihibridismo. Está lá na Biologia 4, aula 5. Vocês lembram da primeira lei de Mendel? Quem lembra da primeira lei de Mendel e queria falar um pouquinho para mim? Alguém? Falar da primeira lei de Mendel, o que nós vimos lá? Para mim, rapidinho, um resuminho rapidinho da primeira lei. A primeira lei não foi aquela parada das ervilhas lá? Isso. Lembra lá para mim? Quem é que tá falando? Samuel. Vai lá, Samuel, lembra rapidinho, só um resuminho rapidinho da primeira lei aí, lá das ervilhas de Mendel. Que ele cruzou duas ervilhas lá, com aquele negócio, identificar os fenótipos e genótipos lá do azão, azinho. Isso, o que mais? Isso, continua, vai lá. Aí ele conseguiu descobrir a proporção, qual que era o recessivo e o dominante, entre as duas ervilhas lá. Isso. Qual característica que ele usou? É verde e amarela? Isso, a cor. Muito bem. Isso aí, Samuel. Lembrou aí para a gente refrescar a memória? Para dar continuidade, então, agora, isso que o Samuel nos lembrou aí foi a primeira lei, né? O que dizia a primeira lei de Mendel? Que ele fez um experimento, né, com as ervilhas, né, com as flores da espécie das ervilhas, e quando ele cruzou uma característica, que no caso era a cor da semente das ervilhas, ele conseguiu concluir e verificar que uma cor era dominante em relação a uma outra cor que ele chamou de recessiva, né? No caso, existia a cor amarela e a cor verde, e ele percebeu que quando ele fez um cruzamento, seguindo uma regrinha até chegar na proporção 3:1, quando ele percebeu que na segunda geração você tinha 3 dominantes para uma recessiva, né? Então, essa é uma lembrança rapidinho, um resuminho rapidinho da primeira lei. A segunda lei de Mendel, ou chamada de dihibridismo, ela continua falando das leis de Mendel, né? No caso aí, o experimento que o Mendel fez com ainda as flores da espécie das ervilhas. E aí, a segunda lei de Mendel, ela tem uma pequena diferença só, porque ele considerou mais uma característica que as sementes apresentavam, tá bom? Então, na primeira lei de Mendel, uma característica que ele fez com a cor. A segunda lei, ele agora utilizou duas características, sendo que uma era ainda a cor, e a segunda característica, ele trabalhou com a textura da semente. Então, a semente, a sua textura, a casca dessa semente, ela era uma segunda característica, tá? Por isso que é chamada de segunda lei de Mendel. Alguém ia me chamar aí ou não? Ou só impressão minha? Não? Então, olha lá. Essa segunda lei, então, também conhecida como a segunda lei de Mendel, né, ou de hibridismo, ele fez uma continuação do seu primeiro experimento. O que ele fez? Ele apenas observou mais uma característica além da cor, que era a textura da semente. Então, Mendel realizou esse experimento, né, utilizando as duas características, para perceber qual proporção dava e qual era o dominante em relação ao recessivo da mesma forma. A conclusão do experimento para a segunda lei, quando ele usou duas características, uma cor e uma textura, a proporção chegou em 16 possibilidades lá na segunda geração, tá? Então, a proporção em 16 possibilidades era 9:3:3:1. Coisa que na primeira lei de Mendel era apenas 4 possibilidades, sendo 3:1. Acrescentou apenas mais uma característica, tem no total 16 possibilidades para 9:3:3:1. Então eu coloquei aqui, né, o Samuel já nos lembrou aí a primeira lei de Mendel, mas eu coloquei para a gente visualizar também isso aqui para lembrar. Então, na primeira lei, lembranças, agora visíveis aqui para a gente. Você tinha a ervilha amarela, a ervilha verde,
Aqui nós já estamos demonstrando que o genótipo para a ervilha amarela era o homozigótico dominante, lembrando daquelas regrinhas, né, que são essenciais para a gente fazer o cruzamento da lei de Mendel. Com o outro indivíduo aqui, que no caso tinha os genótipos recessivos, né, homozigóticos recessivos, então lembra, nas regrinhas para as leis de Mendel, totalmente dominante contra totalmente recessivo. Tira os gametas deste indivíduo, tira os gametas desse indivíduo, 100% vai dar o caráter heterozigótico e o fenótipo prevalecendo o do dominante. Então, quando você cruzou, quando o Mendel cruzou a ervilha amarela com a verde, ele percebeu que as 4 possibilidades tinham fenótipos amarelos. Ou seja, o gameta dominante realmente sobressaiu sobre o gameta recessivo. Ao todo, né, este domina este, então ao todo, caráter para o dominante, no caso, cor amarela. Continuando o cruzamento para seguir as regrinhas de Mendel. Os parentais dão a primeira geração, 100%, e aí para você tirar a segunda geração, você cruza a primeira geração autofecundada, né? Ou seja, sobre ela mesma. Então você tinha o heterozigótico cruzando com ele mesmo, porque é uma autofecundação, né? A ervilha, a semente germinou, cresceu, desenvolveu, reproduziu, se autofecundou. Então, esse caráter genético sobre ele mesmo, tira os gametas deste, no final você tinha 3 dominantes para 1 recessivo, sendo que 25 homozigótico dominante, 50% de heterozigóticos mas dominantes e 25% de homozigótico recessivo. Tá lembrado da primeira lei de Mendel aqui agora? Ainda mais com a figurinha. Tá lembrado? Sim. Isso, beleza. Então vamos lá. Aí, esse aqui foi só para a gente lembrar, e agora dando continuidade para a segunda lei de Mendel. Olha só, aqui, para ter uma questão mais histórica da segunda lei de Mendel, né, coisa que a gente já introduziu ali anteriormente, mas a segunda lei de Mendel é um cruzamento realizado com 2 características distintas. Quais são as duas? Uma era a cor, a outra era a textura. Quais são os fenótipos? Lembrando que fenótipos, ele depende do genótipo. E fenótipo é aquilo que é expresso do genótipo, né? Então, o fenótipo, cor, né, que é um tipo de característica. Qual que é o fenótipo para a cor? Tinha a amarela e a verde. Como é a segunda lei de Mendel, o outro fenótipo é a textura. Que textura é essa das sementes? Uma textura com a casca lisa e a outra com a casca rugosa. Tá bom? Então, uma característica cor, a segunda característica textura. Cor amarelo e verde, amarelo a gente viu que é dominante sobre a verde, e no caso a textura lisa sobre a rugosa, tá bom? Em relação à questão de dominância, nós já sabemos, né, porque o experimento já foi feito, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, a lisa é dominante sobre a rugosa. Então, toda vez que cruza o caráter textura lisa e rugoso, a porcentagem maior é para liso, que o liso é dominante. Quais são os genótipos? Vzão vai ser para os gênios dominantes, Vzão para a cor. Tá? Então, Vzão no caso aqui é amarelo. Rzão para outra característica, no caso a textura lisa. Então, cor amarela, textura lisa. Então, tá vendo que você tem 2 características, porque é a segunda lei de Mendel. Então, uma característica, a segunda característica. Os dominantes é amarelo e liso. No caso dos recessivos, então, o caráter genótipo recessivo verde, e aqui o Rzinho é para rugosa. Então, você tem cor amarela, textura lisa, cor verde, textura rugosa. Esses aqui para os recessivos. Lembrando das regrinhas, também serve para a segunda lei de Mendel. Como que é feito? Primeiro cruzamento sempre é gênios dominantes contra os recessivos. Então, vai ser
semente amarela lisa contra verde rugosa. Porque sempre o primeiro cruzamento é dominantes contra recessivos. Qual que é o resultado? 100% de fenótipos para os genes dominantes. Porém, qual que é o genótipo? Heterozigótico dominante. Então, você vai ter, cruzando amarelo liso com verde rugoso, você vai ter a mistura disso, que vai dar amarelo, a mistura disso, que vai dar liso. Então, 100% ainda de amarelos lisos. Porém, o genótipo é heterozigótico. O segundo cruzamento é o resultado do primeiro cruzamento vezes ele mesmo. Então, o segundo cruzamento, genes heterozigóticos versus ele mesmo, porque é uma autofecundação. Sempre lembre disso. Então, heterozigótico vezes ele mesmo vai chegar naquela proporção da segunda geração, 16 possibilidades, sendo que 9, 3, 3, 1 de proporção. Por enquanto, ficou claro para a gente visualizar isso aqui numa figura? Claro até agora ou alguma dúvida? Tá claro. Claro? Sempre me interrompa se você tiver dúvida, tá, gente? Que agora vai ter duas características, pode ser que as coisas embolem aí, mas eu acho que vocês estão conseguindo pegar. Se teve dúvida, não hesite em interromper e me perguntar. Então, olha como que ficou o desenho, né? Então, eu tenho aqui um desenho, uma figura, né, para mostrar exatamente o que foi falado ali. Olha só, eu tenho a ervilha amarela com textura lisa. Então, os dois caráteres dominantes. Versus a ervilha verde com a textura rugosa. Então, tudo dominante contra tudo recessivo inicialmente, sempre vai ter o heterozigótico. Então, o fenótipo ficou prevalecendo o do dominante. Então, essa ervilha é amarela, porém lisa. Como a gente realiza o resultado do primeiro cruzamento vezes ele mesmo, porque ele se autofecunda, né? Então vai ser o heterozigótico vezes o heterozigótico, dando as 16 possibilidades. Sendo que eu tenho 9 com esse tipo aqui, ó, que vai ser amarelo liso. Então, ó, amarelo liso vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eu vou ter amarelo rugoso. 1, 2, 3 vezes. Aqui tá errado, tá? Esse Rzinho aqui, ó, ele é... Esse Rzão, na verdade, que é Rzinho, tá? Eu falho no desenho aqui. Porque quando você cruza, vai dar amarelo rugoso. Esse Rzão que tá errado, senão aqui seria amarelo liso, tá bom? Então, tem 1, 2, 3 amarelo rugoso. E 3, ó. 1, 2, 3 verde liso. Para um só verde rugoso. Tá bom? Para que a gente tenha essas 16 possibilidades na proporção 9, 3, 3, 1, eu tenho aqui esse slide aqui para que eu faça junto com vocês. Opa! Para fazer junto eu tenho que fazer assim, tá? E aí, ó, eu tenho como digitar aqui um por um para que a gente faça isso aqui, ó. Essa relação aqui, ó, é o resultado do primeiro cruzamento, percebe? Que é o heterozigótico vezes ele mesmo, ou seja, o genótipo amarelo liso contra amarelo liso. Eu vou fazer isso aqui mostrando para vocês lembrarem como que a gente tira os gametas, porque agora é para uma possibilidade de 16, para que vocês vejam comigo. Então, olha, como que a gente tira os gametas deste indivíduo e desse indivíduo para montar esse quadro aqui, ó. Para montar esse quadro aqui, tá bom? É isso que eu vou fazer. Já está ali digitado. Esse genótipo contra esse genótipo. Eu vou fazer esse quadro aqui agora para vocês. Para a gente fazer junto. Então, olha lá. Eu tenho. Como que eu tiro
estes gametas de cá. Então, olha só, eu preciso de tirar tanto as características para cor quanto para textura, tá bom? Só que ao mesmo tempo. Olha só, eu tenho, então, esse gameta aqui, que é o Vzão, que é para cor. Só que eu tenho que tirar da outra característica também. Qual que é a outra característica? Textura. Qual que é o gameta? Eu tenho gameta Rzão. Então, eu tirei o gameta para cor e o gameta para textura. Tá certo? Mas o gameta Vzão, que é para cor, pode ser que encaixe com o gameta para textura, que é o Rzinho. Então, olha só, eu tirei primeiro Vzão com Rzão, tá aqui. Agora, o Vzão pode encontrar com o Rzinho, então eu tirei o gameta dele aqui. Tá bom? Essa é outra possibilidade de encontro. Agora, eu tenho o Vzinho, que pode encontrar com o Rzão, que essa é uma possibilidade. Tá bom? Agora, existe a possibilidade do Vzinho encontrar com o Rzinho. Essas possibilidades desses gametas que percebe que eu sempre tenho cor, textura, cor, textura, cor, textura, cor, textura, deste primeiro indivíduo. Tá bom? Vocês entenderam por que eu fiz isso? Sim. Sim? Agora, olha só, agora eu tenho que tirar os gametas do segundo, não é? Então, eu tiro da mesma forma, olha só. Eu vou tirar, então, o gameta Vzão, que é para cor, e tiro o Rzão, que é para textura. Aí eu tiro. Agora, desse segundo indivíduo que a gente está, né? Esse Vzão pode encontrar com o Rzinho. Vamos lá. Agora, o Vzinho, que é o outro possibilidade do gameta para cor, encontrar com o Rzão. E eu tenho a possibilidade também do Vzinho, que é esse aqui, encontrar com o Rzinho, que é esse aqui. Então, estes gametas aqui são retirados do primeiro indivíduo. Estes gametas aqui são retirados do segundo. O que eu faço agora? O encontro dos gametas de um indivíduo com o encontro do outro. O que vai dar aqui? Vai dar, ó, cor com cor, Vzão, Vzão. Textura com textura, Rzão, Rzão. O que deu no total? O que deu no final aqui com a possibilidade desses gametas encontrarem com esse? O que deu aqui? Quem me fala? O que deu aqui? Amarelo liso? Amarelo liso. Muito bem. Quem é que está falando? Giovana. Ô, Giovana, deixa o seu microfone aberto, por favor. O que vai dar aqui, Giovana? Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. O que deu? Também amarelo liso. Também, muito bem. Então, olha lá, ó. O que vai dar aqui, ó? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. O que deu? Também? Também, amarelo liso. Muito bem. Aí, olha só. Esse aqui, ó. O que deu esse aqui? Eu vou fazer agora, ó. O que vai dar nesse aqui, ó? Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. O que deu aí? Amarelo rugoso. Muito bem. E esse? Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. O que deu esse? Verde rugoso. Muito bem. Lembra na figura anterior que eu tinha falado para vocês que estava errado? É esse aqui, ó. Que teria que lá estar assim, ó. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Só presta atenção na posição, tá? Olha a posição onde está. O que deu aqui? Quem é que estava conversando comigo, Giovana? Verde rugoso, não é? Aí, olha só, o verde rugoso nessa posição aqui, ó, que é Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, porque, ó, é Vzão,
esse Vzão com esse Vzinho, e Rzinho com esse Rzinho. Aí deu, então, amarelo rugoso. Olha lá na figura, olha a posição dele, tá vendo que ficou errado? Essa figura tá errada. Porque é Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, tá bom? Então, nessa posição, ó, um encontro certinho é Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Tá legal? Então, se a gente fizer todos esses cruzamentos aqui para preencher todas as possibilidades, vai dar as 16 possibilidades, porém, 9, 3, 3, 1. Vai dar 9 amarelo liso, vai dar 3 amarelos rugosos, né? Inclusive, eu já fiz os 3 aqui. Se eu faço esse aqui, ó, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. O que deu aqui, Giovana? Verde liso. Verde liso, isso mesmo. É que estava dando amarelo rugoso, né? Aqui é o verde liso. E se eu fizer esse último aqui, ó, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho? Verde rugoso. Isso, que é o único, né? Ô, pessoal, então eu fiz aqui, né, para mostrar para vocês como que faz a segunda geração, né, esse quadro das 16 possibilidades. Alguém ficou com alguma dúvida? Como que retira os gametas dos dois indivíduos? Como que a gente consegue chegar na conclusão 9331 para ver essas 16 possibilidades? Alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida ou está tudo bem? Eu só não entendi muito bem como é que retira os... Quem é que está falando? Samuel. Aqui, ó, como é que retira os gametas? Olha só, eu tenho esse indivíduo, é porque aqui, Samuel, a gente tem que tratar das duas características ao mesmo tempo, tá? Então, o Vzão e o Vzinho são as características para cor. E eu sei que o Vzão é amarelo e o Vzinho é verde. O R é para outra característica que é a textura. O Rzão é liso e o Rzinho é rugoso. Tá vendo que ao todo aqui é amarelo liso? Mas você também tem o gameta para verde rugoso, porém ele é recessivo, ele fica escondido, ele fica oculto, tá bom? E aí como é que eu tiro os gametas deste indivíduo? Eles estão aqui em cima. Como é que eu retirei? Eu tenho que tirar sempre a característica cor e textura também. Então, primeiro eu tirei, ó, deste primeiro indivíduo, eu peguei o Vzão, que é esse aqui, ó. E eu peguei a outra característica que é a textura, que é o Rzão. Então, ficou Vzão, Rzão, ou seja, a cor amarela e a cor lisa. Então, eu tirei daqui. Só que tem que a cor amarela, pode ser que o encontro dos gametas é ao acaso. Então, eu tenho que tirar todas as duas características que possam ser retiradas para encontrar. Ou seja, o amarelo também pode encontrar com a textura rugosa. Por isso que aqui, ó, Vzão amarelo, R para rugoso. Só que eu tenho que pegar também a possibilidade de ter o gameta para verde, com a característica textura lisa. Então, aqui, ó, Vzinho, Rzão, ou seja, verde com liso. Tá bom? E a outra possibilidade, verde com rugoso, ó, verde com rugoso. Eu peguei deste primeiro indivíduo essa parte aqui desse gameta, das possibilidades desse gameta. O segundo indivíduo, eu coloquei aqui, ó, tá? Como se fosse nessa coluna aqui, ó. Olha lá de novo. Vzão com Rzão tá aqui. O Vzão pode encontrar com Rzinho aqui, ó. Vzão é Rzinho. Ou o Vzinho encontrar com Rzão. O Vzinho é Rzão. E o Vzinho com Rzinho tá aqui. Depois, o que eu faço? Já que os gametas possíveis desse indivíduo são esses, e esses gametas possíveis são do outro indivíduo, eu cruzo agora. Possibilidade desses se encontrar com esses. Qual é? Deu essa. Eu vou ter 16 possibilidades. Pegou agora? Eu entendi, sim. Que boa. Entendeu? Entendi. Beleza. Mais alguém, gente, ficou com dúvida? Não conseguiu acompanhar aí? Eu volto. Eu quis até fazer assim, realmente fazendo passo a passo, um por um, para que você tivesse essa visualização aí, tá? Caso alguém tenha dúvida aí, não deixe de perguntar, não, que eu volto, tá bom? Então, vamos lá, olha. Continuando aqui. Lembrando que nós tínhamos as variações da primeira lei de Mendel. A segunda lei de Mendel também não vai fugir disso, não. E aí eu quero que alguém me lembre
a variação da primeira lei, tá? O que nós vimos lá na primeira lei de Mendel com a variação chamada de codominância. Inclusive, tem alguma atividade aí, eu não sei agora se, eu acho que foi no teste de aprendizado, eu coloquei uma questão sobre codominância. Aí, eu quero que alguém me lembre aí, o que nós falamos de codominância? Na primeira lei de Mendel, e dando exemplo. Quem me lembra? É o cruzamento de dois pares que são dominantes, não é? Isso. Quem é que tá falando? Ana. Ana, muito bem, Ana, isso mesmo. São dois pares que são dominantes. E aí, o que mais? Eu só lembro disso. Qual foi o exemplo que nós demos? O da flor. Quais eram as duas cores da pétala da flor? Era vermelha e branca. Isso, muito bem. Então, como você mesmo disse, né? A característica é uma só, que era a cor da pétala da rosa. E você mesmo disse que codominância são os dois genes, eles são dominantes, né? Quando a gente cruza, então, a cor vermelha com branca, dava o quê? Rosa. Isso. Então, olha só, se o vermelho é dominante e o branco também era dominante, eu tenho dois genes dominantes, ou seja, um não sobressai sobre o outro. Quando eles cruzam, fica o intermediário disso. Isso a gente chama de codominância. Por isso que vermelho com branco deu a pétala rosa. Muito bem, Ana, parabéns. Boa lembrança aí. Na variação da segunda lei de Mendel, codominância, tem uma pequena diferença nisso aí. Continua com essa mesma ideia. São dois genes dominantes que, ao se interagirem, formam um intermediário. Então, o conceito está aqui de novo. Ó. Só que, qual que é a diferença da segunda lei? Apenas um par dos dois genes, que a segunda lei não são duas características. Apenas uma das duas que vai ter essa forma intermediária. Tá? Então, essa é a pequena diferença. Na primeira lei, é uma característica só. Interagiu, intermediário. Na segunda lei, dos dois pares, um só fica da forma intermediária. A outra não. Então, olha como que vai ser o exemplo que é o exemplo padrão aqui para a codominância da segunda lei de Mendel. Quais são os fenótipos? Então, o fenótipo aqui ó, vai ser o tamanho do pelo. Tá bom? Então, o tamanho do pelo vai ser o fenótipo. Quais são os tamanhos do pelo? Tamanho curto ou longo. Então, de uma cobaia aqui qualquer, vamos supor que fosse um camundongo, tá? Um camundongo, o fenótipo para ele, tamanho do pelo dele, tem pelo curto e pelo longo. Já perguntei, alguém me responde, qual que é o normal da gente ver no pelo de algumas cobaias, de um camundongo? O normal é o ver curto ou longo? O tamanho do pelo? Curto? Curto. O normal é o ver o tamanho do pelo curto. Então, o curto, ele vai ser dominante sobre o longo, que vai ser recessivo, correto? Então, se eu vejo mais curto, é porque ele sobressai no genótipo, né? Então, o fenótipo curto, ele vai ser o caráter dominante. O longo vai ser recessivo. Aonde que está a codominância? Na outra característica. Qual que é a outra característica? Cor. Então, segundo a lei, sempre a gente trata de duas características. O experimento de Mendel, ele fez cor e textura. Aí, quais são as variações? Eu sempre mantenho duas características. A primeira, tamanho do pelo. Como o tamanho do pelo não sofreu codominância, ele tem um dominante e um recessivo. Curto dominante, longo recessivo. A segunda característica é a cor do pelo. Então, eu vejo cor amarela, cor branca e cor creme. Tá bom? Agora, eu tenho 3 fenótipos somente para saber se é dominante ou recessivo. Mas como é codominância, lembrado pela Ana aí, os dois genes eles são dominantes. Quando interagem entre si, dá um intermediário. Por isso que, olha só, amarelo vai ser dominante. Branco vai ser dominante. Quando os dois genes que são dominantes se cruzam, dá um intermediário, ou seja, deu creme. Perceberam, então, a diferença da codominância para a segunda lei de Mendel? Somente um par de genes que tem a codominância, o outro não.
Então, eu vou ter camundongos, cobaias, de pelos curtos, que podem ser amarelos, brancos ou cremes, ou então pelos longos, amarelos, brancos ou cremes. Tá bom? Aí, olha só, como que ficam os genótipos. Lisão é lisão. Lembra que eu fiz vocês imaginarem qual que é o mais comum da gente encontrar, curto ou longo? É o curto. Então, lisão é para curto, lisinho é para longo. Então, dominante sobre o recessivo prevalece o curto, que é o dominante. E o outro tipo de genótipo, amarelo, branco, quando mistura, deu creme. Tá bom? Tá bom? Então, dominante com dominante deu intermediário dominante. Então, esses são os genótipos. Eu consigo fazer também o mesmo quadro para 16 possibilidades, 9, 3, 3, 1 aqui. Por quê que eu consigo? Porque eu consigo chegar nesse cruzamento aqui, ó. Eu obtive todos os dominantes, e aqui não tem jeito de ser tudo recessivo. Por quê? Porque eu não tenho um caráter que fosse recessivo, tá bom? Porque o genótipo aqui ele é o codominante, é dominante com dominante que também dá dominante. O primeiro cruzamento da primeira lei de Mendel é tudo dominante com tudo recessivo, mas eu não tenho tudo recessivo aqui. Só que eu consigo chegar neste resultado aqui, ó. Se eu cruzar curto amarelo com longo branco, eu vou obter curto creme. E aí, se eu fizer curto creme com curto creme, eu chego naquelas 16 possibilidades. Agora, não é 9331, tá bom? Não vai ser 9331. Por quê? Uma característica, eu tenho 3 fenótipos diferentes, não só 2. Eu tenho 16 possibilidades, mas não na proporção 9331. É outra proporção. Dúvida? Gente, dúvida? Não. Não, tá tranquilo. Tranquilo mesmo? Então, aqui só lembre que é uma variação, tá? Como é a variação... a Ana pode me responder, já que ela lembrou da codominância. Lá na primeira lei de Mendel, qual foi a relação quando nós cruzamos uma pétala rosa com rosa, Ana? Você lembra? Qual que é a proporção de rosa com rosa? Lá na primeira lei de Mendel? Ou então alguém pode ajudar aí? Não. Se você cruzar uma rosa com rosa... Vai dar rosa, não? Vai dar... Rosa com rosa, aqui, ó. Pega aqui, ó. Vamos lembrar lá da primeira lei, tá? Se o azão fosse vermelho e o bezão fosse branco, você tinha a rosa, não é? Aí, rosa com rosa é AB versus AB, não é? Uhum. Aí você tinha 4 resultados. Ou seja, ia dar azão com azão, ia dar vermelho. Aí azão com bezão ia dar rosa. O bezão com azão ia dar rosa. E o bezão com bezão dá branco. Qual que é essa proporção aqui? Amarelo, rosa, rosa e vermelho. Desculpa, vermelho, rosa, rosa e branco. Qual que é a proporção? Rosa ia dar 50%. Isso. Vermelho 25% e... Isso. Aí a gente falou que a proporção era 1 para 2 para 1, lembra? Uhum. Então, por que não deu 3 para 1? Porque era uma variação. Então, aqui não vai dar 9, 3 para 1 nunca. Vai dar 16 possibilidades. Mas não 9, 3, 3, 1. A proporção aqui é diferenciada, tá? Eu não sei qual é a proporção, não lembro não, mas aqui os números são maiores. É 6, 3, 2, 1. É uma confusão danada. Mas não 9, 3, 3 para 1 não dá, não. A gente tem que fazer um quadro aqui para ver qual que é a proporção certinha. De curtos amarelos, curtos brancos, curtos cremes, longo amarelo, longo branco e longo creme, tá? A proporção ela dá diferenciada, tá bom? Se vocês quiserem brincar aí depois aí de fazer esse cruzamento para ver quanto que dá, fiquem à vontade. Mas dúvida nessa variação da codominância, segunda lei de Mendel? Dúvida? Não. Bom, não? Quem abriu o microfone aí?
Não. Quem? Isabelle. Ô, Isabelle, então vamos lá, deixa o seu microfone aberto agora. Isabelle, lembra para mim aí, na primeira lei de Mendel, o alelo letal? A alelo letal é quando o indivíduo nem chega a nascer. Isso. Tipo anão verdadeiro. Isso, muito bem. E a gente deu o exemplo dos anõezinhos, lembra? Que são os acondroplásicos? Sim. Aí lembra para mim aqui, qual era o tipo de genótipo que dava o alelo letal na primeira lei de Mendel? Era o homozigótico dominante, o heterozigótico ou o homozigótico recessivo? Se eu não me engano, era o homozigótico dominante. Muito bem, você não está enganada não, você está corretíssimo, isso mesmo. Então, lá nas variações da primeira lei de Mendel, nós vimos também alelos letais. Lembrado aí pela Isabelle, foi o indivíduo, quando aparecia o gene homozigótico dominante, parava o desenvolvimento embriológico, né? Chegava a ter o encontro dos gametas, mas se encontrava azão, no caso que a gente viu a letra azão, o desenvolvimento do feto ele parava, por isso que ele foi chamado de alelo letal. Se desse o heterozigótico, né, o azão-azinho, dava as características para o anãozinho, o acondroplásico, né? E se desse o azinho-azinho, o homozigótico recessivo, nós tínhamos o desenvolvimento e nós tínhamos o tamanho padrão normal para a espécie humana, beleza? Aqui na segunda lei também tem os alelos letais, também com diferença. Então, o alelo letal, como que é a diferença para a segunda lei? Uma pequena diferença, mas é diferente, lógico. Qual que é o conceitozinho aqui? O primeiro par de genes, lembrando que a segunda lei sempre tem 2 pares de genes. Então, o primeiro par de genes, de caráter recessivo, produz indivíduos deformados ao ser expresso. Então, essa já é a primeira diferença, né? É um par dos 2. E quando aparece o alelo letal, ele nasce. Essa é a segunda diferença. Ele vai nascer, mas ele vai nascer como? Deformado. Tá bom? Então, se ele nasce deformado, ele teve o desenvolvimento embriológico. Mas, porém, o alelo letal, ele interagiu com o segundo par de genes, porque são 2. Então, um par de genes, quando apareceu o letal, ele ficou deformado, porque o outro par de genes, ele mantém o desenvolvimento. Tá bom? Qual que é o exemplo padronizado aqui? Qual que é o fenótipo? A gente está falando aqui de uma espécie de bois, de um bovino. E o fenótipo é para o tamanho das pernas. O tamanho das pernas é que vai sofrer, então, esse caráter para o alelo letal. Eu tenho 3 tipos. Pernas longas, pernas curtas ou caráter letal. Lembrando que se aparecer o caráter letal, vai ser uma deformação, tá bom? Não só no tamanho das pernas, mas com outras características. A face é toda deformada, aí ele fica realmente todo deformado, tudo bem? Nasce, mas, porém, deformado. Então, eu tenho 3 fenótipos aqui. Pernas longas, pernas curtas e o letal. O letal deformado e, como nós vimos também lá nas cobaias, o normal aqui, para essa espécie, que acontece isso nesses bois, a perna curta, ela vai ser a que é mais frequente, tá bom? Então, olha aqui. Se eu tenho a outra característica, eu tenho a presença de chifres. Então, fenótipo, presença de chifre ou ausência de chifre é o dominante ou recessivo. E, diferentemente aqui também, o dominante é para ausência de chifres. Os recessivos é com a presença de chifres, tá bom? Então, eu tenho, primeira característica, tamanho das pernas. A segunda característica é a presença ou ausência dos chifres. O letal é deformado. O mais normal é o curto. Genótipos. Então, eu tenho desão, desinho. Lembra que a Isabelle falou pra gente que na primeira lei o alelo letal era o homozigótico dominante. Aqui não é o dominante, é o recessivo. Então, quando apareceu o homozigótico recessivo, caráter letal. Nasce, porém deformado. Tá bom? O caráter desão é para
as pernas longas. E o desão-desinho é para as pernas curtas. Tá legal? No caso da presença ou não de chifres, como eu disse a vocês, o caráter pesão, que é o dominante, é para a ausência dos chifres, não tem chifre. E o recessivo é que tem chifres. Então, a frequência maior é não ter chifres. Agora, para o cruzamento, tem um detalhe aqui. Quando eu falo com vocês que o primeiro cruzamento sempre é tudo dominante contra tudo recessivo, aqui você percebe que não vai ter o recessivo desinho. Aqui está tudo dominante, né? Sendo, no caso, pernas longas com a ausência dos chifres, né? Então seria o gado, né? O boi, com pernas longas e não tem chifres, contra o perna longa com presença do chifre. Ou então, pernas curtas com a presença dos chifres. Tá legal? Por que não tem o desinho, já que ele nasce? Porque se ele for deformado, ele é infértil. Então, não tem como eu cruzar tudo dominante com um deformado, porque ele é infértil. Tá bom? A gente consegue chegar nessa proporção aqui, ó. Nessa proporção não, nesse cruzamento, que seria o longo com ausência de chifres versus esse aqui, ó, que é o curto com a ausência do chifre, que aí vai dar esse cruzamento aqui, que é o heterozigótico para as duas características. Também na possibilidade 16 possibilidades, sendo que aqui eu também não teria os 9331, tá? Que é uma variação da segunda lei de Mendel. Dúvida aqui nesse? Não, tá tranquilo. Esse é um pouquinho, talvez eu fique um